Feliz sábado. Palavra de Deus em Naum, capítulo 1. Convido a todos para abrir nessa manhã. Naum. Antigo Testamento, na página 616. Fica mais fácil. É um livro pequeno, com apenas três capítulos. O meu desejo é que nesta manhã a palavra de Deus comunique para a sua vida algo de muito importante e algo que você está precisando ouvir. Nós tivemos um contratempo pela manhã e a escola sabatina ela se demorou um pouquinho por causa da questão da energia. Nós temos poucos minutos ali, faltam 17 minutos para as 12. Aquelas pessoas que porventura tiverem algum compromisso ou tiverem que tomar um remédio no horário ou coisa assim, não puder ficar até o final da mensagem, não tem problema, né? A gente compreende e agradece pela sua presença até aqui. Mas aqueles que puderem ficar e permanecer para ouvir o que o Senhor quer dizer, também será abençoado. Amém? Nós queremos fazer menção aos nossos visitantes nessa manhã, dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. E que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela com certeza vai fazer uma diferença na sua vida. E aos nossos irmãos que estão aqui conosco dia após dia, ano após ano, nós estamos felizes por participarmos, sermos membros dessa família. E somos felizes pela presença de vocês em mais um sábado na casa de Deus. Querido Deus, queremos nessa hora te agradecer pelos teus cuidados e pedir ao Espírito Santo que venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Naum capítulo 1, verso 7, diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Nessa manhã nós temos uma proposta para trazer 3 coisas que precisamos colocar no altar do Senhor. O tema da mensagem é famílias no altar. E tem 3 coisas especiais que a gente precisa nessa manhã entender e colocar no altar pessoal e no altar da nossa família também. E serão 3 palavras destacadas aqui. A primeira palavra, que o verso diz, fazendo uma afirmação muito clara e direta, é que o Senhor é bom. Tem muitas pessoas que desconfiam, né? Mas o profeta, ele é categórico em dizer que o Senhor é bom. Esse profeta, tão pouco conhecido, um dos profetas menores, ele tem no seu nome um significado especial que quer dizer consolo ou consolação. E ele viveu em uma época especial do povo de Israel e que Deus o levantou para também servir de consolo e conforto para o seu povo. E a primeira coisa que ele diz é que Deus é bom. Bom, existem alguns significados. É aquilo que é atraente e que é agradável. Bom, também aquilo que é útil ou proveitoso. Coisas abundantes e fartas, também é bom. Bom é aquela pessoa que se torna bondoso e também faz atos de benevolência. Mas também no sentido moral, bom quer dizer que é o contrário do mal. Também quer dizer que o que é bom é uma coisa apropriada e conveniente. Também, o bom é aquilo que é melhor entre 2 alternativas. Aquilo que devemos escolher. E bom é algo que traz um estado geral de bem-estar e de felicidade. Portanto, eu acho que cada um de nós gosta realmente daquilo que é bom, daquilo que é agradável. Um exemplo disso
a palavra de Deus ela fala sobre várias coisas boas, né? E uma das coisas boas que fala logo no início é que a partir do momento em que Deus criava cada coisa, no final do dia, Ele viu que era bom. Mas quando Ele terminou a sua criação, inclusive após a criação do homem e da mulher, na viração do sexto dia, Ele olhou toda a sua criação completa, com a coroa da criação, que sou eu e é você. Ele disse que tudo era muito, muito bom. Mas a respeito da bondade, o que é que a Bíblia diz? Quem quiser anotar os versos, pode anotar para ler depois em casa. Temos alguns versos aqui para comparar esse verso de Naum a respeito da palavra bom com outros autores que a Bíblia traz. E a primeira coisa a respeito de bom, na questão pessoal, o próprio Jesus disse quem é bom em Marcos capítulo 10, verso 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão que é Deus. Às vezes, né? Ou todos nós, em algum momento, nós queremos ter esse título de bondade para nós. Mas, na essência da sua palavra, a bondade, ela vem de uma pessoa, que é Deus. Mas não é para a gente se desanimar, não. A Bíblia diz outras coisas também, né? Em Zacarias ele fala, olhando para este que é bom, o único que é bom, ele faz uma exclamação muito feliz. Ele diz o seguinte, em Zacarias 9:17, pois quão grande é a sua bondade. A bondade de Deus, ela é muito grande. E Davi também, ele expressa essa admiração no Salmo 31:19, dizendo o seguinte: como é grande a tua bondade, que reservastes para que os temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Então, Deus, Ele é bom, a sua bondade, ela é o quê? Grande, mas ao mesmo tempo Ele usa de bondade para os seus filhos. Não adianta ser bom para nós mesmos. A bondade, ela precisa alcançar outras pessoas. E a bondade de Deus, ela alcança o meu e o seu coração. E a bondade de Deus, ela alcança a sua vida. Muito embora passemos por problemas e situações que às vezes a gente pode ser levado a duvidar da bondade de Deus. Mas não se engane e não deixe com que as pressões ou com que as tristezas da vida apaguem da sua mente essa certeza de que Deus é bom. Deus é bom. Salmos também, Davi ele dá mais uma razão, né? Nós devemos render graças ao Senhor por causa da sua bondade e por causa das suas maravilhas para com os filhos dos homens. Está relatado em Salmo 107, verso 8. Então, a bondade de Deus deve levar a mim e a você a render o quê? Graças ao Senhor por causa da sua bondade. Efésios capítulo 5, verso 1, já avançando um pouco na Bíblia para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer para o povo daquela cidade e para o povo de agora também o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Que nós devemos imitar a Deus em tudo. Se Deus, Ele é bom, se Deus, Ele leva a sua bondade para as outras pessoas, nós devemos fazer o quê? Imitá-lo. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre,
que farei eu para herdar a vida eterna? E então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: ora, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e também de todo o teu entendimento. E acrescentou: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus lhe disse: respondeu corretamente, faze isso e viverás. Mas ele, porém, ainda querendo justificar-se, talvez achando que ele era bom, perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: ora, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram, causaram muitos ferimentos e se retiraram, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele caminho. Vendo, passou de largo. Certo levita, de forma semelhante, descia por aquele lugar. Quando o olhou, também passou de largo. Mas certo samaritano, que seguia o seu caminho, ele passou de perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe seus ferimentos, aplicou óleo e vinagre, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando por aqui eu voltar. Pergunta: qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: aquele que usou de bondade e de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e faze a mesma coisa. Bondade, gentileza, as coisas que nós devemos levar, que Jesus fez e nos ensinou e disse para nós sermos imitadores dele. Muitas vezes, querido, nós fazemos isso no nosso setor de trabalho, fazemos isso no colégio ou na faculdade, fazemos isso com até um desconhecido, quando às vezes a gente pisa no pé de alguém, ou quando a gente pede alguma coisa e alguém faz para a gente, Jorge? E a gente diz o quê? Muito obrigado. Mas às vezes, essa palavra bom, esse termo de bondade, esse termo de imitar a Cristo, torna-se difícil dentro do nosso próprio lar. Tem pessoas que podem falar, apresentar-se, mostrar uma coisa, mas quem sabe quem é e o que faz realmente são as pessoas que convivem com ela. Eu tive um pastor, muitos conheceram aqui, e ele usava uma expressão curiosa. Ele dizia: você quer conhecer de fato uma pessoa? Coma 1 quilo de sal com ela. A nossa mente logo flutua assim: como é que eu vou comer 1 quilo de sal se um pouquinho, é ruim? Mas claro, a sabedoria diz que para comer 1 quilo de sal não vai ser em um dia, vai ser em um período. E aí, durante esse período a gente vai ter tempo para receber os atos de bondade ou não desta pessoa. Olha, o primeiro altar e a primeira grande verdade que essa manhã a palavra de Deus traz para a gente é que deve ser estabelecido na minha e na sua casa o altar da bondade. A irmã White, no livro O Lar Adventista, em algumas das suas páginas, na página 15, diz o seguinte: o lar deve ser tudo quanto está implícito nesta palavra. Deve ser um pequeno céu aqui na terra, um lugar onde se cultivem afeições, em vez de serem estudadamente reprimidas as pessoas. A nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia
e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. Se você escolher alguém para ser bom, em primeiro lugar, escolha os da sua casa. Ela diz mais na página 17, muito depende do pai e da mãe. Devem ser duas coisas, firmes, mas bondosos na sua disciplina. Devem trabalhar o mais diligentemente a fim de terem uma família bem ordenada, uma família correta, e possam os anjos de Deus serem atraídos a fim de comunicar paz e uma influência aqui desodorífera, ou seja, que traz um aroma agradável. E na página 18, a respeito daquilo que o nosso lar deve ser, diz assim: o lar pode ser simples, mas pode sempre ser um lugar em que se profiram palavras alegres e se pratique atos de bondade, onde cortesia e o amor são os hóspedes constantes. Querido, profeta Naum, falando a respeito de Deus, declarando que Deus é bom, ele nos leva a passear sobre outros escritores da Bíblia, mostrando quem é bom e como a bondade deve ser seguida, imitada e praticada entre os filhos de Deus, e entre os filhos do casal, e entre o casal, e entre aquelas pessoas que se harmonizam em uma família. Deus disse: sede meus imitadores. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele falou: sede imitadores de Deus como filhos amados. Aquele que pratica a bondade, ele está imitando aquele que é bom. A segunda parte da nossa mensagem, Naum, ele diz que Deus, além de ser bom, ele é o quê? Fortaleza no dia de quê? Da angústia. Fortaleza é uma palavra que significa abrigo para uma emboscada. Fortaleza pode ser também um castelo, pode ser um forte, é uma fortaleza e é um lugar forte. Davi, depois de passar por muitas situações difíceis, ele considerava a Deus como o seu refúgio. Ele diz o seguinte, no Salmo 31, verso 1 a 3: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, seja o meu castelo forte, seja a minha cidadela fortíssima, e que o Senhor me salve. Por quê? Porque tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza, e por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Em outro salmo, ele diz o seguinte: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmos 73, 26. E um dos versos que eu gosto também, agora já passando para o profeta messiânico Isaías, no capítulo 40, verso 29, falando a respeito de quando a gente às vezes se sente cansado e fraco, ele diz que Deus, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. A mensagem, eu estava conversando com a Dó, que quando a gente para estudar a palavra de Deus, a fim de trazer a sua verdade para outras pessoas, a gente procura ter uma comunhão com Deus, e algumas coisas confirmam o caminho que Deus nos dirigiu. E eu estava dizendo que a mensagem que foi trazida de uma forma assim brilhante ontem à noite pela irmã Sueli, falava a respeito de Jericó, de um local que era uma muralha muito grande e que era intransponível aos olhos humanos. A fortaleza
ela tem a ver com aquilo que nos guarda dos perigos e do mal. A fortaleza, ela tem que ser erguida para com que as coisas ruins elas não aconteçam. Nos tempos antigos, existiam muitas dessas construções, esses castelos, esses muros, para que outros povos não invadissem a cidade. E a segunda grande verdade desta manhã, que Deus quer que a sua família e a minha família seja, é uma fortaleza para aqueles que abriguem. A igreja de Deus também tem que ser uma fortaleza, mas o nosso lar tem que ser erguido muros, tem que ser erguido uma fortaleza contra o pecado e contra o mal. Quando Jerusalém foi destruída, todos os seus muros foram derribados. E quem quiser ver depois, veja o relato em Neemias, capítulo 2, 11 a 18, e veja o relato em Neemias, capítulo 6, verso 15. A primeira coisa que ele fez para reconstruir a nação foi o quê? Suspender os muros da cidade, para dar o quê? Proteção. Ele chega a dizer que com uma mão segurava um instrumento, né, a pá, e com a outra mão a espada, para se proteger. E foram 52 dias até que os muros que estavam derribados foram erguidos. E a partir daí foi erguido o templo e as habitações, e o povo pôde voltar para a sua terra. Enquanto eles estavam prestes a fazer aquela inauguração, no capítulo 12, 27, naquela dedicação daquele dia especial, dos muros de Jerusalém, eles procuraram os levitas, que estavam em todos os lugares espalhados, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação daquele lugar, com alegria, louvor, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Queridos, os muros do louvor, os muros que devem ser erguidos na minha e na sua casa diariamente, para que a influência do mal não possa entrar, o hino da adoração, os hinos de louvor, o estudo da palavra de Deus, os momentos especiais de oração servirão de escudo, servirão de forte, servirão de fortaleza para que ninguém aqui se perca. A fortaleza não começa aqui na igreja, a fortaleza começa em casa. Aqui na igreja, nós nos fortalecemos conjuntamente com outros irmãos, membros da mesma família de Deus. Mas é na nossa casa, é no nosso lar, que nós devemos erguer os muros de proteção contra as ciladas do nosso inimigo. Porque o apóstolo Pedro, ele diz, né, que o inimigo anda como um leão, procurando a quem tragar. Que nós devemos estar firmes e levantando os muros para que no momento da angústia, no momento das dificuldades, nos momentos dos problemas mais sérios e até mesmo aos nossos olhos invencíveis, nós possamos estar firmes e seguros no Senhor. Mas Deus quer ainda uma terceira coisa, e o verso ainda continua: o Senhor lhe é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia. Mas em terceiro lugar, o Senhor conhece os que nele se refugiam. Conhecer, conhecimento. A palavra diz saber, aprender, experimentar, vivenciar, ser informado de alguma coisa, tornar-se conhecido ou dar a conhecer. No Antigo Testamento, a palavra conhecer também significa intimidade,
Inclusive, a Bíblia fala sobre conhecer o homem e a sua mulher, intimidade sexual, falando sobre uma intimidade muito mais direta, conhecer a Deus. Será que eu e você realmente conhecemos de fato a Deus? Será que Deus nos conhece? Tem alguns momentos da nossa vida que a gente acha que está perdido, que está sozinho, que não tem ninguém que se importa conosco, né? Mas um dos mais importantes usos dessa palavra, conhecimento, é relatar que Deus, Ele tem conhecimento das pessoas. O Senhor conhece inteiramente o coração do seu povo. Êxodo 33:12 diz: falou Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazem saber este povo, porém não me deste saber a quem hás de ir comigo. Contudo disseste, eu te conheço pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Ainda no Antigo Testamento, em 2 Samuel capítulo 7, 20, diz o seguinte: que mais ainda poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Salmo 139, verso 4, uma das expressões maiores que eu vejo na Bíblia a respeito do conhecimento de Deus. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conhece. Tu me cercas por trás e por diante, e pões a sua mão sobre mim. Tal conhecimento, ele fala de maneira expressiva, é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado e eu não posso atingir. A respeito daquilo que é um poema mais bonito da Bíblia, 1 Coríntios 13, falando sobre o amor, no finalzinho, o apóstolo Paulo declara o seu desejo. Ele diz que conhecerá a Deus assim como ele também é conhecido. Que agora nós conhecemos o quê? Em parte, de maneira obscurecida. Às vezes conhecemos de ouvir apenas falar, mas que nós o conheceremos como somos conhecidos. O livro de Jó que estudamos durante o trimestre passado, ele dizia, os meus olhos e não outros verão quem? O meu Deus, o meu Redentor. É esse o seu desejo também de conhecer a Deus? É necessário, é imprescindível, dentro da nossa casa, levantarmos o altar do conhecimento desse Deus tão grandioso. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse conhecimento é aquilo que Deus quer levar para dentro da nossa casa. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí ele diz, Jeremias 17, 9 e 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu também provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Deus, irmãos, Ele conhece o sofrimento do seu povo. Em Êxodo capítulo 12, 25, enquanto o povo de Deus passava pelos piores momentos da sua existência, Deus olhou, Deus falou para Moisés e disse o seguinte, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Eu posso, nessa manhã, agora estar conversando, estar falando para alguém que, por causa dos problemas, por causa de alguma dificuldade, sinta-se esquecido de Deus. E eu quero essa manhã dizer que Deus não se esqueceu de você.
Da mesma forma que o povo passou 400 anos em dificuldade, boa parte deles como escravo, lá no Egito. Deus olhou para os sofrimentos dele, não esqueceu deles. Deus também olha para a sua dificuldade, para seu sofrimento e não se esqueceu de você. Você não é um estranho, você não é qualquer um, nem qualquer uma. Você não é uma pessoa desprezada e colocada de lado. Sabe por quê? Porque esse Deus que te conhece, esse Deus é o Deus que te ama. Esse é o Deus que está aguardando o momento certo para demonstrar a sua bondade na tua vida. Ninguém gosta de se sentir só, esquecido. E Deus, Ele não esquece de nenhum dos seus filhos. E vale a pena conhecer a Deus, né? João capítulo 17, para nós finalizarmos a mensagem desta manhã, e logo após Moisés irá encerrar com um louvor a Deus. Jesus, ele fazendo a oração que eu considero mais bonita na Bíblia, e falando a respeito de nós, o seu povo, ele disse no verso 25 e no verso 26, no capítulo 17 de João: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também esteja neles. É um privilégio para mim e a você termos este conhecimento do nosso Deus. E Jesus falou que nós o conhecemos porque Ele nos deu a conhecer da bondade de Deus. E João declarou a respeito de Jesus, que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, é imprescindível nós erguermos dentro da nossa casa um altar para nós conhecermos mais de perto a pessoa de quem? De nosso Deus. Conheça a verdade, se relacione com a verdade, seja envolvido, murado, protegido pela verdade e pratique a verdade. Que Deus nos ajude neste ano que apenas se iniciou, a nós seguirmos corretamente o que a sua palavra nos diz, porque Deus, como bom, Ele só quer o melhor para nós. Está escrito em sua palavra: qual de vós, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra, e lhe pedir um peixe, lhe darás uma cobra? E ele diz mais: vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais quem? O nosso Pai Celestial vos dará algo de bom e de melhor, que é quem? O Espírito Santo. Então, que esse Espírito Santo tenha lugar no seu coração, aqui na igreja, aonde você for, mas principalmente dentro da sua casa, para que você possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor.